falando tudo sobre trabalho. Bom, eu não sei o quanto que você está contente ou descontente com o seu trabalho. Eu não sei quem você é. E também não me importa qual a sua religião, sexualidade, a sua cor, não importa de onde você veio, nada disso importa. O que importa é que eu quero que realmente você se sinta feliz um dia. E para isso é necessário que você entenda algumas coisas. É claro. Porém, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de trabalho. Um pouquinho, mas praticamente tudo que você precisa. E se eu fosse você, não perderia realmente a oportunidade de desenvolver aí um pouco mais algumas linhas de raciocínio que vão fazer toda a diferença na sua vida. Levando em consideração que você realmente vai precisar trabalhar a vida inteira. E é claro que o fato de pensar em trabalhar a vida inteira acaba já nos deixando cansado ou cansada. Mas você só fica, na verdade, exausto com relação a esse assunto, ou exausta, porque você não consegue entender que existe possibilidades de trabalho que vão, na verdade, fazer com que você tenha prazer e satisfação, com que você realmente consiga trabalhar aí feliz. Parece brincadeira, mas dá realmente para conciliar aí essas coisas, né? Esses sentidos, sentimentos junto com o trabalho. E quando você faz isso, quando você consegue juntar, né, o prazer com relação a algumas atividades que você gosta e ganhar dinheiro, você acaba vivendo uma vida muito mais feliz. Então, o meu propósito com esse trabalho, antes de mais nada, é fazer com que você que está aí do outro lado da telinha, muitas vezes não, você que não teve muita oportunidade com relação aí a questões educacionais, fazer com que você consiga, na verdade, ter uma reflexão e uma direção totalmente diferente para a sua vida. Então, o primeiro ponto é justamente esse, tá? É você entender que existe possibilidades de trabalhar com prazer, com satisfação. Se você não entendeu e quer entender, então imagine você aquela pessoa que você conhece, um artista que você talvez seja até fã, que canta, né? Independente de qual seja a música, e gosta daquilo que faz. Você há de entender que ele, ela está realmente trabalhando com a música porque gosta e ainda ganha dinheiro em prol disso. Você deve seguir a mesma linha. Algumas pessoas gostam, por exemplo, de fazer artesanato, outras pessoas gostam de mexer aí com madeira, metal, enfim. Existe muitas possibilidades, né, dentro realmente dessa situação que envolve o prazer, até mesmo porque as pessoas são diferentes e elas vão sentir aí prazer e satisfação com as atividades mais diversas possíveis, né? Então, é você que tem que, na verdade, se encontrar dentro desse contexto, né? Mas imagine você que, eu falei de cantor, cantoras, mas tem artistas plásticos, né? Enfim, tem tanta gente aí que faz o que gosta. O problema maior é que, na maior parte das vezes, recebemos uma herança, uma quantidade de conhecimento daquelas pessoas que nos educaram, seja os pais, avós, tios, enfim. As pessoas que, na verdade, fizeram o papel de tutor, de responsável ali pela gente, né? Independente de quem seja, tá? Pode ser um primo, uma prima, um amigo, uma amiga, enfim. Existem tantas pessoas boas aí que desenvolvem um papel tão bacana com relação à educação, né? É, das outras, né? Principalmente daquelas que estão num certo período aí numa situação um pouco mais vulnerável, como com relação aí algumas crianças, né, que acabam sendo adotadas de certa forma legal ou não, né? Enfim, às vezes a pessoa acaba levando para casa, né, de forma é, é, intencional, algum parente, enfim, tá? São várias as possibilidades. Então, essas pessoas acabam, na verdade, passando é, é, para gente, essas pessoas que nos educaram acabam passando para gente que é necessário trabalhar e realmente é fato, é necessário trabalhar. Por quê? Porque elas trabalharam.
E por que que elas trabalharam? Porque os pais delas trabalharam. E por que os pais delas trabalharam? Porque os avós, bisavós, tataravós, enfim, é uma herança e vem passando de geração para geração. Agora, trabalharam de que forma? Na maior parte das vezes, as pessoas mais simples trabalharam de forma humilde, né? Trabalharam com um serviço pesado, com más condições, com pouco salário, enfim. E de certa forma isso acaba se repetindo a cada geração. E temos que ter a responsabilidade de fazer com que isso não aconteça mais. E eu, na verdade, decidi fazer com que isso não acontecesse com relação a mim e não também com relação às minhas próximas gerações. Eu resolvi interromper esse ciclo. Isso é uma questão de opção, tá? Porque o fato é que é muito difícil romper a bolha. As pessoas diziam que eu precisava trabalhar e eu fui trabalhar. Só que trabalhando eu percebi que eu não tinha resultado. Ou eu não tinha o resultado que eu gostaria e eu não ia chegar no resultado onde eu gostaria. Mas enfim, cada vez mais me prendendo naquela situação, naquela condição, levantando de manhã cedo, trabalhando um mês inteiro para receber um salário, cada vez mais distante dos meus sonhos e o tempo passando. E a gente tem começo, meio e fim. A nossa vida é limitada. E daí? E daí que, conforme o tempo vai passando e não vamos chegando próximos daquilo que realmente desejamos, a frustração vem, a depressão, a ansiedade. E acabamos ficando aí presos, né, na mesma situação daquelas outras gerações. E o problema é que nós acabamos criando a situação ou colaborando para que ela acontecesse e depois não enxergamos possibilidades para sair dessa situação. Então, com isso, muitas vezes acabamos trabalhando na primeira oportunidade que aparece, uma oportunidade qualquer, para uma pessoa qualquer, e você foi essa qualquer pessoa. Então, não queira, na verdade, ganhar mais do que qualquer um. Você tem que entender que cada situação gera uma ocasião. Se você pega qualquer coisa que aparece de qualquer forma, não tem um plano, não tem, na verdade, uma meta, pode ter certeza que você realmente não vai conseguir nada de bom. Como eu não consegui trabalhando como funcionário. Ah, quem quiser ficar chateado aí, eu trabalho e estou muito feliz. Não, beleza, continue trabalhando, é tranquilo. Esse conteúdo é para aquelas pessoas que querem realmente mudar de vida. Se sua vida está boa, espero realmente que Deus continue te abençoando e iluminando, é claro. Mas a maior parte das pessoas não estão vivendo realmente bem essa situação profissional, porque a maior parte das pessoas não tiveram oportunidades ou não aproveitaram as oportunidades, enfim. O fato é que para romper a bolha, a chave ou a ferramenta necessária para que você saia disso e comece a viver uma vida diferente é o conhecimento. E aí eu sei que muitas pessoas vão falar assim, mas qual o conhecimento? É assim. Essa é a pergunta que eu sempre fazia a mim mesmo. Depois que eu entendi que o conhecimento era necessário, daí então, qual o conhecimento eu preciso para que eu consiga sair dessa situação, dessa rotina de levantar de manhã cedo, de trabalhar o dia inteiro, sujo, suado, cansado, voltar embora dormindo, num ônibus cheio, sem ar, chegar em casa exausto, tarde da noite, tomar um banho, um copo d'água e já era hora de voltar de novo. E aí eu sei que tem gente que vai falar assim, mas você não dormia? Muitas vezes, dependendo da situação, não sei nem se eu poderia, na verdade, considerar dormir. Porque as preocupações com as contas eram tão grandes, as preocupações com a família, enfim, com várias situações, eram tão grandes que nem permitiam que eu tivesse uma boa noite de descanso. E ninguém merece isso. Bom, e daí então você
passa a trabalhar angustiado, passa a trabalhar chateado, passa a trabalhar muito bravo, né? Nervoso, porque não é fácil conseguir energia suficiente para conduzir uma situação ruim como essa. Bom, mas o fato é que a partir do momento que você entende isso e que você entende que você pode mudar e qualquer pessoa pode mudar, e as pessoas que não vão mudar são aquelas que não querem e é um direito delas, mas para aquelas que querem, começa uma segunda fase. Você precisa entender que não é ir ao seu trabalho e pedir a conta que vai fazer com que você consiga ter um resultado satisfatório. Então, como assim? Então eu vou te explicar. Primeira coisa que você vai fazer é buscar alternativas essas que estão aí agora, próximas de você, com relação a tornar essas possibilidades, oportunidades de venda. Então, você precisa pegar o seu tempo fora do trabalho, o tempo que te sobra, sua folga, depois do horário ou antes do horário, eu não sei qual que é aí o seu cronograma, o seu horário de trabalho. Mas assim, às vezes você trabalha num turno de tarde, você tem a parte da manhã e tem a parte da noite. Tá? Para você desenvolver o quê? Você precisa desenvolver um projeto. É um projeto de venda. Você pode vender mão de obra, algum tipo de habilidade que você tem, na internet ou não na internet, mas você também pode mesclar aí algum tipo de mão de obra vendendo para as pessoas que você conhece nesse nosso mundo físico e também pode vender lá no virtual, né? Então você pode mesclar também as propagandas aí, né? Para que você consiga. Então, pegue as suas habilidades e venda para alguém a sua habilidade. Mas detalhe, cobre aquilo que é justo. Entenda que você vai fazer isso não por muito tempo, mas você precisa se organizar. Então você precisa criar algo em paralelo ao seu trabalho, algo seu. Isso é seu, vale a pena você criar, tá? E algo que seja pensado para que tenha um potencial de venda. Se a princípio não tem um potencial de venda, não tem problema. Mas você vai fazer aí esse negócio ter um potencial daqui a pouquinho. Então, imagine você que você não vai vender então mão de obra. E só voltando um pouquinho, com relação à mão de obra, como que funciona? Se você tem habilidades com relação à construção civil, então venda serviços rápidos de construção civil antes do seu horário de trabalho, do seu trabalho fixo aí registrado, venda esse tipo de trabalho. Né? Você pode reformar fachadas, você pode arrumar algum tipo de trabalho que seja rápido, você consiga fazer mais de um aí antes do seu trabalho e consiga ter uma grana a mais. Bom, isso com relação à mão de obra, mas você pode fazer de eletricista, marido de aluguel, enfim, tem tanta coisa, jardineiro, né? E tem coisa que você não sabe que você pode desenvolver até a partir da internet mesmo, mas você precisa vender alguma coisa. Bom, a partir do momento que você começa então a vender uma mão de obra, você começa a conhecer as pessoas, a ganhar um dinheiro a mais, você vai passar a economizar, você só vai comprar aquilo que for necessário para a sua existência. Por um período. Ah, mas a minha família não vai permitir, não sei o que, tal, pá. Veja, seja um negociador, converse, né? Entre realmente num bom senso. Se você vive, na verdade, em família, é necessário que você respeite a opinião das outras pessoas, mas que você explique também aquilo que você deseja fazer. E coloque também que isso vai ser bom para todo mundo. Então você passa a economizar e passou a ganhar mais porque você arrumou um outro trabalho. E você agora precisa pensar aí com fé, força e determinação em fazer com que esse trabalho seja ampliado. Seja ele qual for, você pode vender, como estou dizendo, mão de obra ou produtos, tá? Mas aí, se for produto, então tá bom. Então você começa a vender para as pessoas que estão aí à sua volta, seus amigos, seus familiares. Você pode vender na internet, criar anúncios, ofertas, enfim. E você
vai pensar em estratégias que vão fazer com que você aumente essa receita. E o grande segredo é, a hora que você perceber que esse negócio tem um potencial, está te dando uma grana parecida com a grana do seu trabalho, você aí sim vai se desligar, desde que não só um mês venha dando essa grana, que todos os meses venha te oferecendo aí um rendimento parecido com o seu salário. E daí você pede as contas e aí você começa a entender que agora o tempo não é mais de ninguém. Agora o tempo não é mais de uma empresa, você não trabalha mais com a sua carteira de trabalho registrada, você não vende o tempo, agora o tempo é seu. E agora, o tempo sendo seu, você precisa ter mais responsabilidades para que você amplie, multiplique aí, na verdade, os seus rendimentos. É assim que as coisas vão funcionar. E se você ainda tem dúvida com relação a isso que eu trouxe para você nesse vídeo, pare para fazer uma reflexão com relação àquelas pessoas que têm dinheiro e você conhece. Veja se estou falando uma vida bacana, uma vida financeira bacana. Veja se alguma dessas pessoas estão trabalhando com a sua carteira de trabalho registrada e se elas estão vendendo o tempo delas para alguém. Pelo contrário, elas estão em uma outra posição, comprando o tempo das pessoas. Por quê? Porque elas estão atrás, muitas vezes, de uma instituição como um CNPJ, uma empresa, onde essa empresa, essa instituição, está o tempo inteiro contratando e dispensando pessoas. Tá? Então pense nisso e comece a entender que você precisa ter uma cabeça voltada para o desenvolvimento e não realmente para a regressão. Então, pense em crescer, porque quem não cresce diminui. E continue aí acompanhando esses conteúdos que têm o intuito de fazer com que você se desenvolva. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui. Valeu, tchau.